A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. O capítulo é o de número 5, que diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha que palavra tremenda, porque esses versículos aqui, eles estão registrados dentro da história do Gadareno, né? Jesus está chegando em Gadara, e assim que Jesus chega em Gadara, há um homem possesso por demônios, né? Esse homem não tem só um tipo de espírito maligno, tem uma legião sobre esse homem. Tem demônios que estão habitando na vida desse homem, de modo que esse homem não tem nenhum tipo de qualidade de vida, né? Os espíritos malignos que estão sobre a vida dele estão levando esse homem a uma vida de desgraça, né? Você vê um homem que se fere, que se machuca, né? As cadeias, as pessoas prendiam ele e ele se soltava, ninguém conseguia prender. Olha o que diz aqui, ó. Logo veio um homem possesso com espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, ou seja, ele vivia em cemitérios, né? Esse homem vivia em cemitérios. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, ou seja, as pessoas tentavam prender, colocar corrente, não segurava o cara, ele se soltava. Porque tendo sido muitas vezes preso, olha o texto diz, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que vida de desgraça que esse homem tinha, né? Andava sempre de dia, de noite, no meio dos sepulcros e se machucava entre as pedras, se feria. As pessoas prendiam ele com corrente, com cadeia, com grilhões, e ele soltava, né? Porque havia um espírito maligno sobre a vida dele que aprisionava a vida dele, sabe? Tem muita gente que tem passado por isso. Pessoas que estão aprisionadas por espíritos malignos. Pessoas que estão presas por causa de demônios. Pessoas que estão sendo atacadas por demônios. Espíritos malignos que travaram a vida dela, prenderam a vida dela. Espíritos malignos que entraram e escravizaram a vida dela. Às vezes é alguém que está preso nas drogas, preso na bebida, na prostituição. Às vezes é alguém que está preso, sabe, no pecado, né? Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa em gabinete dentro da igreja, e a pessoa falava assim: pastor, eu amo a minha esposa, mas eu não consigo largar aquela mulher. Eu não consigo largar a amante. Aquela mulher que ele estava falando era da amante. Ele era bem casado, tinha um filho, né? Era feliz com a família, mas se envolveu com uma outra mulher, né? Se envolveu com uma amante. E ele disse para mim que amava a esposa, mas não conseguia deixar a amante. Óbvio que é sempre muito estranho alguém falar que ama e ao mesmo tempo faz isso, mas ele não tinha nenhum motivo para mentir para mim, porque ele já estava com a vida praticamente toda enrolada, né? E ele revelou ali uma situação que ele estava escravo, ele estava preso, né? E igual a ele, eu acredito que tem muita gente assim, que está preso às vezes a um encantamento, a uma bruxaria, a uma feitiçaria, a uma palavra de engano, preso a algum tipo de situação que está tancando, está amarrando a vida dele, né? Às vezes os demônios fazem isso. A pessoa fica presa, a pessoa fica escrava diante de uma situação e não conseguir se libertar e não conseguir se livrar até o momento que ela ter um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, Jesus ele muda toda a dimensão da nossa vida, sabe? Jesus quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra, sabe, aquilo que prendia a gente, que amarrava a gente,
poder de Jesus faz isso. Ele transforma a nossa vida. Quando Jesus tem um encontro com o gadareno, ele vai ser tão transformado que mais para frente a história bíblica vai dizer que ele vai evangelizar a cidade de Decápolis inteira e ele vai ser um dos maiores evangelistas daquela região, sabe? E é interessante como depois da libertação ele deu muitos frutos que ficaram registrados na palavra do Senhor. Então, às vezes tem pessoas que estão possessas, presas por espíritos malignos como esse homem e precisam encontrar Jesus. E quando encontrarem Jesus, Deus vai libertar a sua vida, vai sarar suas feridas, vai fazer aquilo que o médico não pode fazer, o que o psicólogo não pode fazer. Tanta gente que tem gastado tanto dinheiro com psicólogo, pelo amor de Deus, não me entendo de forma ruim, eu não acho que psicólogo é negativo, psiquiatra, médico, não, nada disso. Nós somos seres humanos e nós entendemos que Deus usa a ciência também para nos ajudar, para nos tratar. Agora, tem situações que o médico não resolve, tem situações que nem o psicólogo consegue resolver, o psiquiatra não consegue resolver. Às vezes tem situações que é o próprio Deus que precisa entrar, sabe? E Deus vem, cura, arranca, liberta, salva, ainda faz da sua história um testemunho para contar para mais pessoas, para que mais pessoas sejam evangelizadas e impactadas pelo poder desse Deus que tem de pegar alguém viciado, alguém doente, alguém possesso, cheio de demônio, e transformar a vida dessa pessoa, e curar, e libertar a vida dela. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos instrui, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos cura, Senhor. Aqui tem pessoas que talvez estejam passando por problemas como esse, ataques espirituais, ataques malignos que têm tentado desvirtuar ela do propósito. Firma, Senhor, a vida dessa pessoa na Tua presença, e não deixe ela jamais se afastar dos seus caminhos. Eu abençoo a casa dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Você concorda que a palavra de hoje foi forte e que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica nessa setinha torta que tem aqui no YouTube, compartilha para um amigo, com um colega, para um primo, no Facebook, no WhatsApp, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor. Se você quiser de alguma forma deixar uma oferta para abençoar a minha vida, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mente Paz, com a palavra poderosa para o teu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Às vezes, existem pessoas que estão presas, estão escravas de certas situações, porque existem espíritos malignos que estão escravizando a mente dela, o coração, os pensamentos, sabe? Tanta gente às vezes que está presa em vício, em pecado, em prostituição. Às vezes é o próprio inimigo que está atacando certas áreas. Mas Jesus tem poder de libertar, Jesus tem poder de curar. E não importa a área da possessão, não importa o nível de sofrimento que ela esteja passando, Jesus tem poder de resolver qualquer tipo de problema. Até amanhã, Deus te abençoe.